tudo bem? Aqui é a Bia, estou aqui pra gravar mais um vídeo pra vocês. Fazia um tempo que eu não mostrava a minha carinha aqui e, enfim, estou testando um novo ângulo, estou tentando voltar a usar essa câmera, tentando ver se o problema é a imagem, se o problema é a iluminação. Estou tentando, tá? Estou tentando. Porque eu fiz um investimento nessa câmera e eu gostaria de usá-la e ficar satisfeita com o resultado, tá? Então, Oi, eu não aparecia por aqui, então acabou acumulando alguns livros, então eu vou falar pra vocês das minhas últimas leituras de 2023, tá? Calma, calma que a gente vai chegar no atual. Então eu sei que tá um pouquinho só atrasado, um pouquinho atrasado, mas enfim, mas eu queria falar deles. E como são livros que eu já li há um tempinho, são coisas bem rapidinhas, tá? Bom, o primeiro livro que eu li nesse meio tempo foi Things We Never Got Over, da Lucy Score. Esse aqui é publicado no Brasil como Coisas que Não Deixamos para Trás. É um livro que tá fazendo muito sucesso, tanto aqui quanto lá fora, né? E, enfim, peguei pra ler. Primeiramente eu queria falar que por esse título, eu achei que seria, tipo, uma segunda chance para o amor, sabe? Seria tipo assim, pessoas que não dão certo em um certo momento, assim reencontram assim dá certo, né, gente? Olha esse título. Mas na verdade não é, tá, gente? Na verdade é um livro de... é meio que Grumpy Sunshine, aquele rabugento com aquela mulher feliz. Ai, neném. É um romance de cidade pequena e... Gente, o Alfredo decidiu brincar. Ele não pode me ver falando com uma câmera, porque ele quer aparecer. A protagonista, ela tem uma irmã gêmea, aí a irmã gêmea pede ajuda pra ela, porque ela foi pra nossa cidade e tal, não sei o que. E chegando nessa cidade, ela é muito mal recebida porque o povo começa a confundir ela com a irmã gêmea dela. Aí ela descobre que, na verdade, a irmã gêmea dela fugiu dessa cidade e deixou a sobrinha dela pra ela criar, tá? A nossa protagonista sabia que ela tinha uma sobrinha? Não. A nossa protagonista decide criar essa sobrinha? Decide. Decide continuar nessa cidade? Decide. Então, basicamente, a gente tem essa premissa aí, tá? A nossa protagonista também, ela acabou de fugir do casamento dela, ela terminou com o noivo dela ela fugiu do casamento, mesmo o casamento estava acontecendo, ela fugiu. E basicamente ela encontra com a primeira pessoa que ela encontra é esse cara que já começa a tratar ela mal porque tava achando que ela era a irmã gêmea dela. E esse cara, ele é muito bem sucedido e eles vão desenrolar a partir daí, tá? O que me pegou nessa história? Primeiro que é um livro que vai contar bastante sobre problemas com irmãos. Isso é uma coisa que sempre me pega, né? Pra quem não sabe, eu tenho 2 irmãos, eu sou a mais nova. Então, problema com irmão não falta na minha vida, tá, gente? Então é sempre uma coisa que me pega, tá? Outra coisa, eu achei engraçadinho no começo, mas eu achei que foi meio que perdendo a graça. Eu achei engraçadinho, principalmente por causa da nossa protagonista. Ela é a definição de uma pessoa exasperada, tá? Eu achei bonitinho, achei engraçadinho no começo, mas lá pro final, não. Eu achei legal esse contexto de cidade pequena, de todo mundo se conhece, de todo mundo se ajuda. Eu achei legal, só que, tanto por eu estar meio de saco cheio da nossa protagonista, quanto eu não ter gostado, assim, do nosso carinha, primeiro que eu achei ele muito... Eu achei ele meio animal, gente, não vou mentir não, tá? Eu não gostei dele, não. Aí eu acabei descobrindo o porquê dele ter brigado com o irmão dele, eu achei patético, eu achei muito feio, muito ruim. Aí eles começaram a fingir um namoro, um fake dating aí por umas razões mais aleatórias também. Então no final acabei que eu abandonei esse livro, faltava tipo, sei lá, 100 páginas pra abandonar. Esse livro é longo, tá, gente? Ele tem as suas 600 páginas, eu acho. Por incrível que pareça, mesmo falando que eu abandonei, eu acho que eu gostei mais do que eu tava esperando, tá? Eu achei engraçadinho no começo, eu achei fofo, eu gostei dessa ambientação. Então assim, não é uma série que eu não leria, tá? Se você não estiver fazendo nada e tal, eu acho que até rola, tá? Como o rei de Elfheim aprendeu a odiar histórias, tá? Esse livro daqui, ele é um livro compêndio, né? Ele é um livro extra da série Povo do Ar. Acho que é assim que se chama essa série, tá? Gente, esse é um livro pra quem é fã, tá? Você não precisa ler esse livro pra você entender a história. Você não precisa ler esse livro pra você continuar com a outra duologia que ela tá lançando agora. É um livro simplesmente pra quem é fã. É um livro que ele vai contar alguns trechos da vida algumas histórias da vida do Cardan, tá? E eu sou muito fã dessa série. Eu sempre achei esse livro muito caro, então eu consegui um descontinho, ele saiu acho que por R$15, alguma coisa assim. E eu achei que valia a pena, tá? É um livro 100% ilustrado, mas como eu falei, é um livro pra quem é fã. Eu gostei desse livro, tá? Eu acho que para o que ele se propõe, ele é muito legal. Eu adorei rever esses personagens, é uma das minhas séries favoritas. Então, realmente, eu tenho 0 críticas a isso daqui, tá? Como eu falei, você não precisa ler esse livro, então eu acredito que só quem lê esse livro realmente é quem é fã. Ele cumpre aí o proposto e é por isso que eu dei 5 estrelas pra esse livro, tá? É um livro muito, muito pequenininho, é um livro muito ilustrado, é um livro muito fofo e deu um quentinho no meu coração porque eu tava com saudade desses personagens, tava com saudade de novas histórias sobre esses personagens e, enfim, Matilda. Dá pra ver que eu tô sem prática? Dá pra ver? Enfim, esse livro daqui, ele é um clássico infantil, ele deu origem àquele filme que todo mundo conhece, que
todo mundo não, né? Que na minha época ele era muito famoso. E eu tava com um pezinho atrás pra pegar esse livro, por quê? Porque é um dos filmes da minha infância também, é o Jardim Secreto, e eu peguei o Jardim Secreto pra ler alguns anos atrás, e eu achei muito racista, e eu não gostei daquela leitura. Então, apesar dessa capa fofíssima, dessa edição especial, de todo mundo falar muito bem, de eu amar o filme e tal, eu tava com o pé atrás. E graças a Deus não foi, tá, gente? Isso aqui é um quentinho no coração. Isso aqui, enquanto eu tava lendo esse livro, eu só me via o filme na cabeça, é um filme muito fiel, e enfim, e foi muito nostálgico, foi uma lembrancinha muito boa, enfim, foi uma experiência muito boa, muito legal. E eu acabei dando 5 estrelas pra esse daqui também, tá? Inclusive, marquei com essas coisinhas fofinhas aqui que eu achei a cara desse livro. Não lembrava do final, ou então o filme tem um final diferente, não sei, porque eu fui realmente pega de surpresa com esse final. Mas eu gostei bastante, foi uma experiência muito legal pra mim. E é um livro muito rapidinho de ler, tá? Então, recomendado aqui pra vocês. O Lovely War, da Julie Berry, tá? Pra quem não sabe, esse livro daqui, eu vou resumir esse livro falando que ele é um Divinos Rivais, só que pra adultos, tá? Basicamente aqui a gente tem uma situação em que a gente tá envolvendo deuses, só que nesse caso aqui não são deuses criados, são os deuses do Olimpo. E basicamente a gente tá falando sobre a deusa do amor, e ela vai contar as grandes histórias de amor que ela presenciou durante durante a Primeira Guerra Mundial, tá? Então é um romance histórico com um quesinho de fantasia nesse sentido dos deuses, tá? É um livro que eu achei ele muito bem estudado, é um livro que ele vai contar 4 perspectivas, e 4 perspectivas muito diferentes entre si. A gente tem 2 mulheres e a gente tem 2 caras. Entre esses homens, a gente tem um soldado negro dos Estados Unidos, que ele foi mandado para a Europa, para guerrear, e a gente vê o contexto das pessoas negras. A gente vê o contexto das pessoas negras na Primeira Guerra Mundial, que é uma coisa que eu nunca vi, que eu nunca tive interesse em ver. Mas eu acho interessante a gente ter em mente que esse livro ele não é escrito por uma autora negra, tá? Então ele não é uma experiência... Enfim, não é um tema de raça escrito por uma pessoa de raça. Então apesar de eu ter gostado bastante dessa visão, eu também sei que talvez não tenha sido a mais acurada, talvez não tenha sido a mais sensível nesse aspecto, tá? O que eu tenho pra falar desse livro, tá, gente? Esses romances históricos que eu pego pra ler, eu sempre pego eles esperando o pior, tá? Então, assim, chegou aqui pela metade, eu tava tipo assim, não, deixa ele ser feliz. Mas, desses eu achei que ele foi até bastante leve, tá? Foi o primeiro livro que eu li dessa autora, eu gostei bastante desse livro, eu acabei dando 5 estrelas. Eu acho que, como eu falei, é um livro que ele vai falar sobre a guerra, mas apesar disso, ele é muito quentinho no coração, tá? Porque ele também fala muito sobre amor, no sentido mais puro disso, tá? Não é necessariamente romance, tá? É amor. Não sei se vocês conseguem entender a diferença, porque romance a gente tem aquelas cenas entre os casais, a gente tem a tensão entre os casais, e esse daqui, como a grande maioria do tempo eles estão separados, a gente tem muito mais o sentimento amor fluindo entre eles, tá? Eu achei que a descrição da guerra também foi muito bem feita, e é um livro que sinceramente eu gostei bastante de ter lido, tá? Como eu falei, eu dei 5 estrelas, eu achei que ele realmente, tanto ele foi original com esse quesinho dos deuses, né, de tratar dos deuses do Olimpo, quanto ele foi original por essa perspectiva da Primeira Guerra Mundial pelos personagens aqui que eles vão retratar, tá? Então realmente eu recomendo pra vocês, eu gostei bastante e fica aqui a recomendação. Depois desse livro, eu finalmente decidi abandonar, por incrível que pareça, The Invisible Life of Angela Rue, da V. Schwab. Chocada, né, gente? Eu também tô um pouco chocada, tá? Eu cheguei até aqui, vou até ver que página que eu parei. Eu parei na página 211. O que eu posso falar sobre esse livro, tá, gente? Eu achei ele extremamente bem escrito, eu achei ele muito emocionante, eu achei ele muito emotivo, etc e tal. Só que o que me pegou nesse livro? Primeiro, eu nunca tinha vontade de pegar esse livro pra ler, o que é importante, né? Outra coisa, por mais que eu ache a premissa legal, por mais que eu ache bem escrito, nada acontece. Então ele é um tipo de livro que você... Normalmente eu não tenho problema com livros que nada acontecem, tá? Mas eu não posso nem falar que eu desgostei da personagem. Eu só, tipo, simplesmente não queria ler esse livro, não tava interessada. Nada acontece, eu tava entediadíssima. Então, assim, eu vou deixar esse livro aqui porque, como eu falei, eu achei ele tão bem escrito que eu acho que talvez, se eu pegar ele em outro momento, etc e tal, eu talvez goste mais dele, tá? Mas... pra mim, o problema desse livro foi Nada Acontece Feijoado, tá? Então, infelizmente, Ed La Rue não veio aí. E eu tava com expectativas, obviamente, né? Depois desse livro, eu acabei lendo Filha do Rei Pirata,
que é uma fantasia. O segundo volume acabou de sair aqui no Brasil, acabou não, né? Que é Filha da Rainha Sereia. Achei legalzinho esse livro, tá? Não pretendo continuar com essa série. Eu comprei o primeiro volume, mas assim, como ele não, uau, nem nada do tipo, eu acabei devolvendo ele, tá? É um livro que ele vai contar a história dessa menina, da Alosa. Ela é filha do rei pirata e ela acaba sendo sequestrada por uma gangue de outros piratas. E a história começa a se desenrolar a partir daí, tá? O que eu achei? O Insta Love aqui foi bizarro. Faz um tempo que eu não vi um Insta Love assim tão mal feito, tá? Eu achei a protagonista às vezes demais, eu achei que ela se acha demais, eu achei que ela é irritante demais, eu achei que ela é sempre demais, e assim, eu tava de saco cheio. Eu achei o plot um pouco conveniente demais, ela até que é bem burra para uma personagem que se diz tão inteligente e tal, mas assim, eu acredito sinceramente que se você é um pouquinho mais nova do que eu, se você tá lá pros seus... Acho que até os seus 20 anos você vai gostar bastante desse livro, tá? É uma coisa... Ele vai contar basicamente de histórias de pirata, que acho que agora tá na moda, né? Mas esse foi o primeiro que eu li dessa nova era aí. E eu achei ele legalzinho, só porque assim, eu queria mais. Eu queria mais. Mas ele não é de todo ruim, sabe? Ele é um livro rápido de ler, é um livro legal, tipo... Você não fica entediada, nada do tipo, é um livro que você consome muito rápido. Então, se te interessa, eu recomendo sim, tá? Só não é pra mim, eu só não tenho interesse em continuar com a série. Pelo menos agora, né? Vai que eu fico curiosa depois. Mas é isso, depois desse eu acabei pegando um dos melhores do ano, inclusive vai ser lançado nesse mês, que é A Serpente e as Asas Feitas da Noite. Eu acho que é assim o título em português, tá? Que em inglês, obviamente, é The Serpent and the Wings of Night, da Carissa Broadbent. Inclusive eu já terminei essa duologia e eu estou apaixonada, tá? Tipo assim, nossa. Nossa, enfim. Se você não reparou, ganhou 5 estrelas comigo, que foi favoritado, tá? Foi um dos melhores do ano. É um livro que ele é muito slow burn, ele é vendido como uma romantasia, né? E quando a gente fala de romantasia, a gente sabe que vai focar... Muitas vezes vai focar muito mais no romance do que na fantasia, mas esse não, ele realmente foca na fantasia. E nesse reino daqui a gente tá falando de vampiros, tá? E são vampiros... como a gente conhece, não, como a gente... são os vampiros de antigamente, são aqueles vampiros com sede de sangue, aqueles vampiros violentos, aqueles vampiros que tratam os humanos como presa. E no meio desses vampiros aí a gente tem a... Gente, esqueci o nome dela. Realmente esqueci o nome dela. A gente tem a nossa protagonista, que ela é uma humana, tá? Ela é filha adotiva desse rei dos vampiros e ela foi criada a vida toda pra se defender desses vampiros, pra não confiar em vampiros, pra realmente se proteger desses vampiros, tá? O que acontece? Nesse plot desse livro, a gente tem uma competição e basicamente nessa competição ela acontece de 200 em 200 anos, acho que é uma coisa assim. E que a deusa desses vampiros, ela, pra quem vencer esses desafios, essa competição, ela vai garantir um poder, tá? E a nossa protagonista, ela quer participar desse desafio porque ela quer o poder de meio que dividir a mente, dividir um laço com o pai dela, que é esse rei dos vampiros, tá? E esse rei dos vampiros, ele quer que ela ganhe porque qualquer outra pessoa que ganhar essa competição pode pedir mais poder pra derrotá-lo e assim ele morrer e perder o poder, tá? É um livro que ele é muito bem feito, é um livro que ele é muito bem escrito, ele é muito emocionante, ele é muito emocionalmente envolvente, assim, você realmente sente pelo protagonista, você sente o mundo, você consegue ver o mundo. É um livro que ele faz questão de ter diferentes cortes de vampiros, de ter diferentes lugares, de ter diferentes deuses, de ter uma mitologia própria, de ter uma criação própria. É um livro que eu achei muito bem feito, é um livro que realmente eu fiquei muito encantada, muito apaixonada, não é à toa que ele virou um dos meus favoritos, tá? É um livro que ele vai ser publicado aqui no Brasil, se eu não me engano, nesse mês, no dia 27, então eu gostei bastante, eu achei 5 estrelas, achei um favorito. Eu achei que o romance, assim, na minha humilde opinião, ele fica bastante de plano de fundo nesse livro, pelo menos na primeira metade. Eu tava muito mais interessada nas politicagens, nos desafios, em quem vai matar quem, no que tá acontecendo, do que nos dois, no casal principal. É isso, essa daqui é a minha maior... se você quiser pegar uma recomendação desse vídeo, pegue essa, tá? Eu amei o mundo dos personagens, a Aurora principalmente, achei as frustrações e questionamentos dela muito bem feitos, o desenvolvimento dos personagens, a caracterização dos vampiros. Achei a escrita muito boa e o ritmo eletrizante, só não morri de amores pelo mocinho, achei ele chato, porque ele não faz meu estilo de bom moço. É isso, eu só não morri de amores pelo nosso mocinho, porque ele não é muito bem meu estilo, tá? Ele é aquele fofo e preocupado com a protagonista e blá blá blá, e assim, eu prefiro outras coisas, né? Por último, o último livro que eu li esse ano foi Divinos Rivais, da Rebecca Ross, com a Sprayed Edges aqui, né? Meu povo, o que eu posso falar desse livro? Não sei se é porque eu li esse daqui até que próximo, tá? Mas eu diria que esse aqui é a versão para adultos, esse daqui é a versão para adolescentes, tá? Sinceramente, eu tô um pouco surpresa desse livro aí tá tão na hype, tá? Porque, assim, criadoras de conteúdo que eu gosto muito, que eu respeito muito a opinião e as resenhas e tal, estão dando 5 estrelas pra esse daqui, falando que é favoritado, falando que não sei o que. Calma aí. Tipo
Tipo assim, na minha humilde opinião, obviamente, tá, gente? O que eu achei desse livro? Eu achei legal, tá? Eu achei que... Acho que uma das principais críticas é falar que, tipo assim, você fazer isso uma Segunda Guerra Mundial ou não faria diferença. Que essa mitologia aqui é muito fraca, ela realmente é só um temperozinho nessa história, e eu concordo, tá? Eu acho que é um tema muito difícil, por quê? Porque esses dois protagonistas aqui, eles gostam muito de escrever. E qualquer livro que fale que é apaixonado pela escrita, que a escrita de alguém é muito envolvente, que não sei o quê, esse livro tem que ter a escrita brilhando. Senão eu vou ficar um pouco decepcionada. Foi o que aconteceu com esse livro, tá? Eu achei um livro um pouco pedante. Eu achei um livro, sinceramente, eu não achei ele ruim nada do tipo, mas eu achei assim, pô, sério? 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 Porque assim, de verdade, eu acho que se eu não tivesse ouvido tanta hype desse livro, eu acho que eu teria até gostado mais, tá? Como eu falei, não é um livro ruim, é um livro que a gente vai acompanhar dois protagonistas. Como eu falei, eles fazem estágio para disputando a mesma vaga nesse jornal, e eles amam escrever, e escrever é tudo. São rivais, assim, porque eles obviamente vão competir por esse mesmo lugar, né? E eles meio que começam a trocar cartas, porque eles são ligados aí pra uma coisa mágica, começam a trocar cartas, e ele sabe quem é ela, mas ela não sabe quem é ele, e eles vão se apaixonando, e vai tudo acontecendo, e a guerra vai ficando mais difícil, e não sei o que. Sabe, como eu falei, assim, eu acho que é um livro que é ok, assim. A minha primeira pergunta é por que esse povo tem que ser tão jovem? Porque é tipo isso, a gente tem um contexto aqui bem de guerra aqui, por que esse povo tem que ter 17, 18 anos, gente? Parece esse povo ser mais velho. É bom, mas é cringe. Acho que é uma forma de descrição bem aguada e palatável da guerra. Meio guerra, mas com classificação livre, como eu falei pra vocês. O ato da briga foi tosco, mas gostei da sinceridade. Obviamente a gente tem um terceiro ato aqui em que eles vão brigar, e foi tosco. É bem escrito, mas pedante e forçado às vezes. Realmente não tem pra onde fugir, porque ele se denomina como bem escrito. Tô achando que o final vai ser tosco. Oremos. Isso aqui eu falei antes, tá? O final até que me chamou a atenção, eu até leria a segunda... Até leria o final dessa duologia. Eu tô com pressa de ler, não. Como eu falei pra vocês, eu tô muito mais chocada e impactada desse livro fazer tanto sucesso com pessoas que eu confio do que qualquer outra coisa. Mas é isso aí, recomendo. Acho que se você tá curioso, tá? Esse livro tá sempre caríssimo, então eu esperaria baixar um pouquinho o preço, mas assim, 3 estrelas, tá? Na verdade, verdadeira, ele ganhou 3.5 comigo, mas eu não tô mais dando meia estrela, então eu arredondei pra 4. Estou me sentindo muito graciosa, dando notas maiores para os livros, então é por isso que ele tá com 4 estrelas no meu Scooby, tá? Mas, sinceramente, tem coisas melhores por aí, tá, gente? Eu não vou mentir. Bom, é isso. Sei lá quantas horas eu passei sentada aqui nessa cadeira. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dê um joinha pra mim e até o próximo vídeo. Tchau!